durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós estamos aqui felizes, alegres, porque o Senhor nos trouxe à tua casa. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda fará em nosso favor, não porque merecemos, mas porque o teu amor em Cristo Jesus um dia nos alcançou. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. Usa-nos para o louvor da tua glória. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impeça, ó Pai, o teu agir em nós. Em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço perdão por tudo que eu tenho feito, ó Pai, que não te agrada. Em nome de Jesus, usa-me, ó Deus, para entregar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, durante esses dias. Em nome de Jesus. Que eu possa, ó Pai, ser bênção na vida do teu povo. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, esses dois salmos não têm o nome do escritor, mas os especialistas dizem que foram Salomão. Embora não conste o nome dele, esse salmo foi atribuído a ele. Esses dois salmos devem ser lidos sequencialmente, assim como eu li, porque para dar mais entendimento, você observe que, lendo o 127, você confirma no 128 tudo aquilo que está falando. A bênção que é esta palavra para a família. Amados, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Hoje, tudo que nós temos na sociedade, no mundo, advém da família. A família é a célula mata da nossa sociedade. A família é aquela que advém todas as outras coisas. Todas. Se a família não estiver bem, certamente muitas coisas virão a ser destruídas. E hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde nós não podemos dizer que vivemos numa sociedade bem-sucedida. E esse bem-sucedida que eu quero dizer não é sobre dinheiro, não é sobre bens, é sobre Deus, é sobre Jesus. Porque a família foi um projeto de Deus. A família foi instituída por Deus. Por isso, o cuidado que nós temos que ter com as nossas famílias. Nós vemos daqui a pouco as crianças aqui em frente. É tão bonito. A gente tira foto, a gente vê os nossos filhos pequenos, e aí quando eles têm 20, 30 anos, a gente vai ver a fotinha lá deles pequenininho. Não é assim? E a importância de nós trazermos os nossos filhos para a igreja, a importância de nós levarmos para a igreja, ainda que eles, muitas vezes, eu me lembro, quando eu ia na casa da minha sogra, a mãe da Cláudia dizia que ela ia domingo para a vigília, muitas vezes não queria ir, mas a mãe levava. A mãe levava e fazia uma caminha ali debaixo do banco e ficava dormindo a noite inteira ali. Mas a importância de nós pais trazermos os nossos filhos para a igreja, porque quando eles crescerem, certamente eles vão se lembrar de tudo que foi aprendido, tudo que foi ouvido. E a importância de nós pais orarmos pelos nossos filhos dentro de casa. A importância de nós pais inculcar na cabeça deles aquilo que é importante, que é a palavra do Senhor. Oi, irmãos, essa semana eu trabalhei no centro de São Paulo. O centro de uma cidade deve ser o lugar mais bonito de se visitar. Você viaja, você vai em alguns lugares e fala, quero ir no centro da cidade. E eu estava lá. Certamente muitos irmãos já passaram pelo centro Praça Princesa Isabel. Hoje tem um nome tão triste, chamado de Cracolândia. Cracolândia.
E eu estava conversando com o pastor ontem sobre isso, sobre tudo que eu vi. É triste. É muito triste. E a primeira reação nossa é medo, nojo, porque eles são fedidos, medo de ser atacado, andam em bandos, 3, 4, juntam em você, te rouba, te bate. Infelizmente, irmãos, é uma degradação do ser humano. É uma degradação do ser humano. Mas aquele ser humano é um pai, é um marido, é um filho, é um amigo. E essa estrutura, esse alicerce, que é Jesus, certamente, ou não foi, ou o casamento, ou a família não foi alicerçada nessa estrutura, que a palavra diz aqui no primeiro versículo. Esses salmos eu separei em 4 fases, bem distintas. E a primeira fase é a fase do casamento. A fase do casamento. 2 jovens se casam, decidem se casar, e prepara todas as coisas, junta dinheiro, faz isso, faz aquilo. Mas a primeira pergunta que nós temos que perguntar é: você está construindo? Aonde você está construindo a sua casa? Essa edificação que o Senhor fala aqui, se o Senhor não edificar a casa, não provém do dinheiro, não vem de blocos, não vem de pagar pedreiro, vem de oração. Há uma diferença em construir um lar e construir uma casa. Quando nós nos casamos, nós temos que decidir isso. Isso tem que ser muito claro na nossa vida, irmãos. Eu quero construir uma casa ou construir um lar. Uma casa se constrói com dinheiro. Um lar se constrói com respeito, com amor, com harmonia. E isso é muito importante. Infelizmente, irmãos, como eu estava dizendo, sobre aquelas pessoas que eu vi, nós temos aqui, perto da gente também. Só que lá a proporção é muito maior. A cada esquina que você passa, você vê 3, 4 pessoas deitadas dormindo. Um sol quente. Certamente a distância de Deus é muito grande. Certamente, ou o pai e a mãe negligenciaram. Muitas vezes tem pais ali também. E pior, filhos de crente. Quantos irmãos estão hoje numa igreja orando pelos seus filhos que lá estão ou estão em algum outro lugar da nossa cidade? Quantos? Nós fizemos uma pesquisa, um levantamento ali naquela região, 50%, 60%, talvez até mais, são famílias de crente. São famílias que um dia ouviram esta palavra. São pais, são mães, são filhos que ouviram, mas em determinado momento se afastaram daquilo que é mais precioso. Não firmaram a sua casa na rocha. Firmaram a sua casa em algum outro lugar, que não foi em Jesus. Se nós não firmarmos a nossa casa em Jesus, na rocha, que é Jesus, vai bater o vento, vai vir a água, vai derrubar as paredes. Uma casa não cai, um edifício não cai com uma simples rachadura. Isso é uma constância. Vai acontecendo. Muitas vezes você vê um prédio rachando ali e você dá de ombro. Depois eu vejo, depois eu cuido. E quando você vê, esse prédio cai. Essa casa cai. Assim é com a minha família. Assim é com a sua família. Se nós não cuidarmos da nossa família, se nós não cuidarmos da nossa casa, e mais, se nós não investirmos naquilo que é mais precioso, naquilo que Deus nos deu, que é a nossa família, que é o teu marido, a tua esposa, os teus filhos,
essa casa vai cair. Depois, nós temos que ver também num casamento, são tantas coisas, tantos preparativos, quem canta, quem prega, que roupa você vai vestir, que roupa as pessoas vão usar. São tantas coisas, tantas preocupações, mas a primeira preocupação que uma pessoa quando casa tem que ter é: e Jesus? Que lugar Jesus vai ocupar na minha casa? Que lugar Jesus vai ocupar na minha família? Porque se nós não trabalharmos isso, irmãos, no início, em vão vai ser a construção dessa casa. Em vão vai ser a construção dessa família. Por isso que hoje nós estamos vendo tantas famílias destruídas. Por isso que e muitas vezes os pais fazem a sua parte, é verdade. Falam da palavra, pregam, oram junto, tá junto, leva para a igreja, faz tudo e acontece. Mas nós não podemos deixar de cumprir aquilo que Deus deu para nós, que são os nossos filhos. E nós deixamos de fazer outras coisas também dentro do casamento, que é muito necessário. A necessidade de valorizar mais o ser do que o ter. Muitos casais combinam: olha, nós vamos nos casar e vamos trabalhar muito para juntar dinheiro, para conquistar coisas, para dar coisas para os nossos filhos. E se nós não fizermos isso, vai dar ruim, vai dar errado. E tudo bem, foi combinado. E eles começam a trabalhar duro, conquistam algumas coisas, mas depois perdem a sua casa. Eu vi um testemunho de um casal que chegou diante do pastor, do gabinete pastoral, do pastor, e eles disseram: pastor, nós combinamos trabalhar durante 15 anos, pegado, para conquistarmos alguma coisa, para ter uma tranquilidade no futuro. E aquele casal começou a trabalhar. A mulher saía às 6 horas da manhã de casa, voltava às 3, 4 da tarde. O homem saía às 11 horas da manhã e voltava às 22, 23. Todos os dias, durante 15 anos. Conquistaram coisas, bens. Mas houve um determinado momento na vida deste casal que eles não reconheciam mais o cheiro do outro. Não reconheciam mais a voz um do outro. Dormiam como se estivesse dormindo com o estranho. Muitas vezes até com o inimigo. Por quê? Porque não cuidaram daquilo que é mais precioso. Não importa, não adianta você ganhar coisas, bens, conquistar e perder aquilo que é mais precioso, que é a sua família, que é o seu esposo. Isso é muito latente, irmãos, hoje. Se você conversar com pessoas, você ouve muito isso, sabe? E a gente tem que cuidar. Nós, como família, nós temos que cuidar disso todos os dias. Não negligenciar. Todos os dias. Porque isso acontece. Um pai e uma mãe, certa vez, tinha um sonho de comprar um carro. Conquistar um carro dos sonhos. Olha, vamos juntar um dinheiro que nós vamos conquistar este carro. Fizeram isso. Imagina o melhor carro da época. Eles compraram a pintura maravilhosa, os acessórios, tudo. Coisa linda, botaram na garagem. E esse casal tinha uma criança de 4 anos de idade. 4 anos de idade. Menino, levado, peralta. Eu um dia conversando com a Lara sobre criança peralta, e a Lara dizia que na cidade dela, criança bagunceira é custosa. Né, Lara? Esse menino era custoso. E aquele menino
carro bonito, aquela pintura reluzente. Ele foi lá e pegou um prego e começou a desenhar na porta do carro, na lataria, na traseira do carro. Havia a imaginação daquela criança viajou, sabe? Fazendo os melhores desenhos que ele imaginava fazer. Foi lá e fez tudo. O pai chegou do trabalho, quando viu o bem mais precioso que ele tinha, ele pegou aquela criança e bateu, tanto na mão da criança, batia em uma, ele cansava, batia na outra. A mão da criança ficou roxa. Correram, a mãe e o pai correram para o hospital. Chegou no hospital, os médicos disseram que tinham que amputar a mão da criança. Aquele pai não sabia o que fazer. Amputaram a mão da criança. No outro dia, o pai voltou para o hospital, perdido. A criança já tinha voltado da cirurgia, da sedação. A criança, quando viu o pai, olhou para o pai e falou: papai, eu nunca mais vou desenhar no seu carro só com toquinho de braço. Que prazer aquele pai teria de entrar num carro novamente, ou de ter um carro na sua garagem. Pessoas valem mais do que coisas. Nós estamos invertendo. Muitas vezes, coisas estão valendo mais do que pessoas. A primeira reação que quando nós estamos dentro de um carro, e nós vemos uma pessoa que fica na rua, é fechar o vidro. Não estou falando contra ninguém aqui. Eu faço isso. Nós temos medo de vir roubar aquilo que nós temos, quebrar o vidro do nosso carro, do nosso bem. É uma pessoa, é um ser humano. É difícil. E a palavra de Deus diz para nós, o que diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos meus amados ele dá enquanto dorme. Oi, irmão. E o Senhor nos dá. É em vão se nós trabalharmos, conquistarmos e não valorizar o ser humano, o próximo. É verdade, nós vivemos numa cidade, numa sociedade violenta, insegura, que muitas vezes involuntariamente nós agimos assim. Não é? Mas a palavra de Deus nos mostra isso, que o ser humano é mais importante do que as coisas que nós temos. E os filhos, que são herança do Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor. Herança você ganha, não é porque você merece. Quando é que a gente ganha uma herança? Alguém aqui já ganhou uma herança? Já? Alguém aqui já? Você não mereceu, mas você tem direito. Seu pai, sua mãe trabalhou, conquistou, e você mereceu a herança. Não é assim? E os nossos filhos são herança do Senhor. São herança do Senhor para nós. Ele nos deu para nós cuidar, para nós trabalhar nessa herança. É um campo fértil para nós trabalharmos. Entende? E muitas vezes nós negligenciamos. Muitos pais, em busca do ter, trabalhar, nós damos coisas para os filhos e deixamos de ser presente. Dá um celular, dá um computador. E o pai e a mãe ao celular e ao computador. Criança de 3, 4 anos tem celular. Tem Pix. Outro dia uma criança fez aniversário,
e me dá o número do Pix. Achei engraçado. Falei, gente, não é verdade? Me dá um Pix, vou fazer um Pix para a criança aqui, R$30, R$40, não sei. É criança. Para que um Pix para uma criança? Né? Mas é assim. Está sendo assim. Prioridades. Prioridades. Nós temos que priorizar. Primeiro Deus, depois o nosso cônjuge, os filhos, a igreja. Deus, esposa, filhos, a igreja, os amigos. Muitas vezes nós invertemos. Nós vivemos numa sociedade onde as coisas estão invertidas. A sociedade se esquece de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Quantas vezes nós nos deparamos com isso? Pessoas sendo usadas em detrimento das coisas, onde tem que ser o contrário. E a chegada dos filhos é algo tão maravilhoso, uma bênção. Herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos da mocidade. A figura que o salmista usa aqui é de um guerreiro. Filhos, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, na época, na lavoura, os filhos eram mão de obra. Quanto mais filhos um agricultor tinha, mais mão de obra ele teria para trabalhar na lavoura. Era assim. Filhos hoje, tanto é que hoje nós vivemos numa sociedade onde 1 ou 2 filhos é o suficiente. Porque o dinheiro a gente gasta. Lá atrás, na época da lavoura, as pessoas aumentavam o orçamento. Quanto mais filhos, mais ganho. Hoje, quanto mais filhos, mais despesa. É roupa, é comida, é escola. A preocupação é outra. Mas os filhos nunca deixarão de ser bênção na sua vida. São herança do Senhor, presente de Deus. Um campo onde nós devemos trabalhar todos os dias, e não importa a idade. Não importa a idade. Muitas vezes os nossos filhos saem de casa, saem do ninho, e a gente diz assim, pronto, acabou a preocupação. Dá até um... Chega, né? É assim, irmãos? Vocês que são pais. Não é assim. Acaba a preocupação do ponto de vista financeiro, emocional, né? Mas filho continua sendo filho, sempre. Eu tenho 51 anos e minha mãe ainda me chama de nenê. Eu sou o nenê da mamãe. Não é? Porque eles nunca vão deixar de ser filhos. Nunca vão deixar de ser filhos. A importância de nós cuidar e cuidar bem daquilo que o Senhor confiou a nós. São os nossos filhos. Trabalhar neles todos os dias. Não importa a idade. Orar por eles e com eles. Nós aprendemos isso na escola dominical. Aprendemos isso aqui no culto todos os dias. Não é? E nós devemos cumprir com isso. Né? E os filhos são flecha na mão do guerreiro. A figura desse guerreiro, imagina você que já assistiu um filme de guerra antigo, onde não havia pólvora. Os guerreiros daquela época usavam flechas.
Usavam flecha. Ficava você do lado de cá, o seu inimigo do lado de lá e o vago no meio, e um soltando flecha contra o outro. Às vezes na ponta havia fogo. O fato é que o guerreiro carrega a sua flecha nas costas. O pai e a mãe sempre carregam seus filhos. A mãe no ventre, o pai no coração, uma foto no bolso, na carteira. O fato é que nós nunca deixaremos de ser pai e mãe. Existe, infelizmente, a figura do ex-marido. Nós vemos muito. Mas figura de ex-pai, isso não existe. Não poderia existir. Mas nós vemos. Quantos pais separam da mulher e abandonam o filho? Abandonam a filha? Irmãos, um casamento não é sustentado nem pelo amor. Quantos casais você já ouviu dizer que casaram por amor? Casaram por amor. Mas quantos casais, esses mesmos, que muitas vezes você ouviu falar que casaram por amor, terminam um casamento brigado, magoando um ao outro, nas barras de um tribunal? O amor não sustenta casamento. O que sustenta um casamento é a rocha, é Jesus Cristo, é o alicerce. Um casamento pode ir à ruína só com amor. Um casamento pode acabar. Uma família pode ser destruída só com amor. Ah, eu amo. Gente, hoje as pessoas amam chocolate, amam chicabom. Lembra do chicabom? Sorvete. Hoje se ama tanta coisa. Mas um casamento, uma família, onde Deus está estabelecendo, não se sustenta só com amor. Porque vai vir a tempestade, vai vir os problemas, vai vir as dificuldades, vai vir o desemprego, vai vir a falta de dinheiro. Aí esse casamento acaba. Por quê? Porque acabou o amor? Não. Porque não tinha Jesus. Porque Jesus não estava no barco. Porque Jesus não era o centro daquela família. Jesus muitas vezes não estava nem no meio daquele namoro. Eu falo muito isso lá em casa. Ponha Jesus no centro do seu namoro. Porque se isso não acontecer, vai dar ruim. Problemas virão. Um guerreiro tem que carregar os seus filhos. E a flecha, quando um pai, nessa figura do guerreiro, quando o guerreiro lança a sua flecha, essa flecha tem um alvo. Você não lança a flecha ao erro. Atira aí, dê no que der. Não. Quando nós trazemos os nossos filhos aqui à frente, educando a palavra de Deus, inculcando a palavra de Deus na sua mente, eles vão crescer de uma maneira saudável para a família e para este mundo. Irmãos, os filhos que Deus nos dá, nós não criamos para nós. O Denison está aqui, a Kathleen, vão ser pais. O Ravi, que Deus está te dando, não é seu, é dele, é do Senhor. Isso tem que ser muito claro na nossa mente, irmãos, porque hoje as pessoas têm filhos e criam filhos só para o mundo. Nós criamos filhos para Deus, em primeiro lugar, e para a vida, porque se nós prepararmos eles vão ter uma vida saudável. Eles vão ter uma vida abençoada. Se fala muito nos dias de hoje sobre prosperidade. E a prosperidade que se prega hoje é muito dinheiro. É bens. É carro, é casa. É tanta coisa. Mas a prosperidade que eu entendo é a família abençoada.
família, união, responsabilidade do pai e da mãe, os filhos obedecendo os pais não incitando a ira dos filhos, sabe? Isso é prosperidade. Não importa você casar e morar numa casa de aluguel, uma casa pequena, apenas um quarto, a quantidade de bens que você tem, isso não importa. O que importa é Jesus dentro daquela casa. É Jesus no centro daquela família. Porque se não for assim, você pode morar num apartamento de 6 quartos, uma sala gigante, garagem para 3, 4 carros para você. Mas não vale de nada. Só dinheiro. Prosperidade não advém disso. A prosperidade que o Senhor fala advém de bênçãos do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vai ser em vão o seu trabalho. Vai ser em vão você acordar de madrugada, sair para o trabalho. Vai ser em vão você comer apressadamente, correndo para fazer as suas coisas e pagar as contas, e isso e aquilo. Tudo isso é em vão. Que adianta? Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua casa. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a sua casa. Eu e você, nossa família, certamente nós não vamos ganhar o mundo. Mas nós podemos fazer diferença no meio onde nós estamos inseridos. Seu filho na faculdade, na escola, você no seu trabalho, na família. Quantos de nós temos famílias, irmãos, pais, que não conhecem a Deus? Então, essa é a verdadeira prosperidade. Que adianta eu chegar no seio da minha família com um carro 0 quilômetro aí, o mais caro que temos, e ser um arrogante diante da minha família, sentar à mesa e não orar diante deles, eu cheio de dinheiro? Que adianta? Não adianta nada. Não adianta nada. Queridos, feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feliz, abençoado o homem que lança a sua aljava, lança a sua flecha com o alvo certo, porque o alvo é Jesus. A gente prepara os nossos filhos, põe na escola, faz Kumon, faz inglês, faz isso, faz aquilo, ganha tantas coisas, mas se perdeu naquilo que é mais importante. E aí aquele pai, aquela mãe, muitas vezes são envergonhados, ou porque, como eu disse aqui, tem muitos pais chorando porque seus filhos estão perambulando pela cidade, usando drogas, se prostituindo, e ele estava muitas vezes sentado no banco da igreja. Quantos pastores, pastor tem mais ciência do que eu, tem filhos perdidos nas drogas? Um dia nós estávamos conversando e veio o assunto de um pastor que tem seu filho, sua filha perdida nesse mundo. Ele está ali pregando na igreja, falando, e tem sua filha, seu filho sofrendo. É duro, irmão. Louvado seja Deus que nós não passemos por isso. Que Deus não permita. Mas nós temos que trabalhar. Nós temos que lavourar nesse campo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Oh, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Andar nos caminhos do Senhor é tão bom. É tão bom. Por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, nós estamos andando com o Senhor. Ele é quem está segurando na sua mão. É Ele quem está segurando você. É Ele quem está trabalhando em seu favor. Do trabalho de tuas mãos comerás e serás feliz. Tudo te irá bem. Olha que maravilha. Quando nós estamos no caminho do Senhor, temos a nossa casa em ordem, buscando a presença de Deus, orando com os nossos filhos, pedindo misericórdia a Ele, a nossa família, tudo te irá bem. Do trabalho nós vamos comer. Se nós vamos conquistar coisas, é porque o Senhor está nos dando. Não porque nós estamos buscando apenas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas virão. Serão acrescentadas todos os dias. Que maravilha! Veja, no início foi o primeiro, o jovem saiu de casa, os dois saíram de casa e casaram, colocaram o Senhor Jesus, pediram, o Senhor que edificou aquela casa, veio os filhos, bênção do Senhor, galardão do Senhor, galardão, que maravilha, contentamento, alegria, presença de Deus. Quando o seu filho nasce, há uma alegria tremenda. Nós não aprendemos a ser pai. O Deus que está chegando aí, seu bebê, você não aprende a ser pai, você não aprende a ser mãe. Quando o médico fala nasceu e você vai olhar a criança, Deus coloca isso em você automaticamente. É galardão, é bênção do Senhor. E a responsabilidade, o temor para cuidar daquele ser que depende de você totalmente. Ah, só enquanto pequeno? Não. Depois que sair de casa casado? Não. Para a vida inteira. É para a vida inteira. Essa bênção que o Senhor nos deu é para a vida inteira. Nós somos pais, somos filhos. Não é? Esse versículo eu acho maravilhoso. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. A mulher, irmãos, é a ligação. A mulher que une a família. Teus filhos como rebentos, videira frutífera. Os nossos filhos têm que ser frutíferos nessa vida. E esses frutos só virão se nós formos presentes na vida deles. Esses frutos só virão se nós trabalharmos, se nós lavorarmos nessa lavoura. A mulher é a ligação de tudo isso. Observe, irmãos. Um casal, muitas vezes, marido e mulher, muitas vezes o homem morre por algum motivo, a mulher morre por algum motivo e o homem muitas vezes não consegue continuar com essa família unida. Por algum motivo, a família se desgarra. Quantas famílias nós vemos dessa forma? A mulher faleceu e o filho vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas quando o homem morre, muitas vezes a mulher junta a família. Os filhos continuam presentes na família. Continuando a roda da tua mesa. Ô irmãos, como é importante a presença de uma mesa na nossa casa. Tem mesa na tua casa? Vocês comem em volta da mesa? Ou cada um faz um prato? Eu vou para o quarto, o outro vai para o computador, o outro fica na frente da televisão. A mulher está estendendo a roupa no varal,
em volta da mesa. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de contentamento. Mesa é lugar de conversa. Eu sei que nós vivemos uma vida muito corrida. Nós trabalhamos durante a semana. Mas, irmãos, se nós não estipularmos pelo menos um dia da semana para sentar todos em volta da mesa, para conversar, para pedir perdão, para perguntar como foi o seu dia, como foi a sua semana. Se não tivermos o olho no olho, tem pais, tem mães que chegam em casa hoje de cabeça baixa, desviando olhares dos filhos da esposa, porque tem algo a esconder. E na mesa, quando nós nos sentamos em volta da mesa, nós olhamos um para o outro. Está um de frente para o outro, um de lado aqui. Nós estamos todos conversando. A importância da mesa na família. Não abdique dessa importância de sentar à mesa. Quando é servida a ceia aqui, a importância disso. Veja, o pastor diz, examine-se um homem. Né? É um lugar onde nós temos que nos examinar, conversar conosco e com as pessoas que estão à nossa volta. E principalmente com Deus, agradecendo o pão que está ali naquela mesa. O pão que nós trabalhamos, que Ele nos deu. Muitas vezes quando nós dormimos, estamos dormindo, Ele está trabalhando em nosso favor. Aquele problema que você tem para resolver, Ele está trabalhando. Aquele contrato que você vai fechar, sabe? Não deixe, irmãos, de sentar à mesa com a sua família. A importância disso. Quando Jesus faz a ceia com os discípulos, acho que ele não sabia que Judas ia traí-lo. Será que ele não sabia que Pedro ia negá-lo? Sabia. Mas a importância de estar todos ali em volta. Então, irmãos, não abra mão de sentar à mesa com seus filhos, para saber como ele está, com quem ele está andando, quem é o amigo dele. Ah, pai, mãe, eu vou almoçar, eu vou dormir na casa de fulana de tal. Saiba quem são os amigos deles, quem são os pais, sabe? E a gente muitas vezes delega, nós como pais delegamos a educação dos nossos filhos, aí depois vem o resultado e nós perguntamos, por quê? O que aconteceu? E algo tão simples. É simples, né? Sentar à mesa todo mundo, comer e tal. Macarrão, domingo, frango. Mas, infelizmente, há famílias que têm muita, mas muita dificuldade de sentar à mesa. De sentar em volta da mesa e olhar para o pai e dizer, pai, eu fui assim, eu fui assado na faculdade, na escola. Está acontecendo isso e isso comigo. O marido falar para a esposa, olha, no trabalho está assim, está assado. A esposa fala para o marido. E aí, na mesma proporção que tem gente casando, você vai num tribunal de justiça, você vê pessoas se separando, famílias, que deixam de fazer algo simples. Tão simples, não é, irmãos? Sentar em volta da mesa, tomar um café, almoçar, jantar, dar risada com o marido, com a esposa, falar com os filhos, saber, olhar nos olhos, tão simples. E veja como é simples. Nós temos uma família abençoada. E Deus não fala de dinheiro. Aqui não está falando de dinheiro, da quantidade de dinheiro. Se eu ganho apenas um salário mínimo, ou se eu ganho 100 mil reais por mês. Não importa. Não importa
o tamanho da mesa que tem na sua casa? Ou o que tem sobre a mesa? Sabe? Muitas vezes há muito mais união numa família que está debaixo de uma ponte, porque não houve dinheiro para pagar o aluguel, e o único lugar para se abrigar do sol, da chuva, foi aquele espaço de concreto. Mas aquele homem e aquela mulher têm seus filhos à sua volta. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como é abençoado nós tememos a Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade. É dessa prosperidade, irmãos. É essa prosperidade que nós temos que buscar todos os dias. É claro que nós temos que estudar, temos que trabalhar, que educar os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Sempre. Não é verdade? Se você não fez uma faculdade, você vai batalhar para ele fazer. Se você não tem um carro, você vai sonhar que ele tenha. É sempre assim. Nós queremos isso. Mas o mais importante não é essa prosperidade. O mais importante é o temor a Deus. O mais importante é o servir a Deus. O mais importante é mostrar que Deus é maior na vida, independente das dificuldades que se tenham. E para terminar, durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu não tenho netos. Pode ser que agora venha. Amém? Glória a Deus. Né? E eu ouvi dizer que netos, são filhos com açúcar. Né? É bom, é gostoso ter neto. Outro dia eu ouvi uma expressão que eu achei muito engraçada. Me perdoem os avós aqui, mas é com carinho que eu vou falar. Disse assim que vô é um burro bravo, que o filho amansa para o neto montar. Neto sobe em cima nas costas do vô. Muitas vezes nós pais não tivemos tempo deles brincar, porque a gente tinha que levantar cedo, chegar em casa cansado. Aí você vai pôr um menino de 4 anos nas tuas costas, no outro dia você não trabalha. Eu sou carteiro, como é que eu ia pôr o João Vitor? Sempre foi parrudo. Se eu colocasse ele nas minhas costas, no outro dia era atestado. A flecha. A flecha. Né? Então, a gente tem que... E é tão bonito, irmãos, a gente passar por esse processo, sabe? Um dia sair da casa do nosso pai, da nossa mãe, né? Como diz a palavra lá em Gênesis 2:24, deixa o homem a casa do teu pai, da tua mãe, você vai construir a tua casa, sabe? Você vai construir a sua família, o teu lar. É tão bonito falar lar, né? A gente fala casa, minha casa. Casa são as paredes. São as paredes. O importante, irmãos, é nós termos um lar. E passar por todo esse processo. Sabe? Trabalhar, trazer o pão. Receber essa herança que Ele nos deu. É tão bom, né? É bom receber herança com o pai vivo, com a mãe viva. Né? Eu recebi um dia desse um dinheirinho que minha mãe vendeu uma casa, e eu fiquei tão feliz. Que é bom, né? Você não trabalhou e ganhou. Olha que maravilha.
Gostou, você vai planejar, vai comprar alguma coisa e tal. Mas, via de regra, essa herança a gente só ganha quando alguém morre. E o Senhor nos deu os nossos filhos como herança. Herança do Senhor são os nossos filhos. Sabe? E o galardão que fala. Veja, do primeiro versículo até o último versículo, você vê a construção dessa família. A construção desse lar. Mas com Jesus sendo o alicerce, sendo a rocha. Porque quando vier a tempestade, esse lar não vai cair. Ai, irmãos, eu queria muito dizer que a tempestade não vai vir. A Carol e o Eduardo acabaram de se casar, né? A gente pode dizer que não vai ter tempestade na vida deles? Não pode. Não pode. A tempestade vem. De que jeito? A gente não sabe. De várias maneiras. Mas o mais importante é nós sermos firmados na rocha. É construir um lar. É firmar a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo. E para finalizar, irmãos, eu queria dizer para os pais, para nós, maridos, esposas, cuidem um do outro. Marido, cuide da sua esposa. Esposa, cuide do seu marido. Cuide. Porque os filhos um dia vão embora. Eles vão estudar fora, vão casar, vão morar fora. E muitas vezes vai ficar só o marido e a esposa. E muitos casais cuidam apenas de filhos. Cuidar do meu filho, vou dar isso, vou dar aquilo, vou fazer. E o marido e a esposa vai ficando de lado. Chega um determinado momento da vida que os filhos foram embora e nós se tornamos estranhos um do outro. Havia uma certa harmonia só quando os filhos estavam em casa, porque você colocou na cabeça que eles dependem de você e eu vou cuidá-los. Porque Deus falou que eu tenho que cuidar do meu filho. É verdade. Mas antes dos filhos veio a esposa. Antes do filho veio o marido. E para se concretizar tudo isso, os teus filhos em volta da mesa, e quando eles não estiverem mais, porque saíram, casados, viajaram para estudar fora, só ficou você e a esposa, vocês vão continuar sentados à mesa, olhando um para o outro, e orando por eles que estão longe, estão fora, e a família continua, né? E aí vai vir os filhos na sua casa, para subir nas costas, filho, vai vir os netos na sua casa, né? O filho, quando pequeno, o pai não deixa subir na mesa e tal, porque vai cair isso e aquilo, aquele cuidado. O neto não, o neto sobe na mesa, faz as coisas, pega o controle, quebra, cai no chão, ninguém faz nada. Porque é neto, né? Depois ele vai embora para casa dos pais e pronto, né? Os avós aí, uma bênção, sabe? E um dia nós pais que ainda não temos filhos, netos, teremos e sentiremos essa alegria, né? O fato é que Deus, irmãos, é maravilhoso em todos os aspectos da nossa vida. E é tão simples nós termos uma família diante do Senhor, né? É tão simples quando a gente lê, mas o difícil é nós colocarmos em prática. A gente lê e fala, poxa vida, é tão tranquilo, né? Mas nós somos pessoas, somos pecadores e carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu queria orar com vocês, vou chamar o pastor também. Irmão, o Senhor colocou no meu coração algo que hoje, eu sei que nós aqui não estão com as suas famílias, seus filhos, aqui, neste espaço. Eu
quero dizer. Mas muitas vezes nós não oramos pelas nossas famílias. Pela correria, não é por nada, por negligência, algo do tipo. Pela correria, isso, aquilo. Mas hoje eu queria que nós orássemos, que você está com a sua família aqui, segure na mão do seu filho, da sua filha, da sua família. Aqueles que não estão aqui, mentalize, pense neles, onde eles estão, se está em casa, se estão viajando, onde eles estiverem. Eu queria que o pastor orasse pelas famílias nesse momento e que a gente possa, segure na mão da sua esposa, do seu esposo, para a gente orar pela nossa família. Sente perto, isso, sente perto da sua família. Vai lá, senta ali. Está com seu pai.